Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O pseudo Crisóstomo relaciona este homem que possui esses 2 filhos, ou seja, este pai, a Deus. E diz que o primeiro filho seria o povo gentil, ou seja, os povos que não eram judeus. E o segundo filho seria o povo judeu, porque o povo gentil, a priori, não queria fazer a vontade de Deus, não seguia a lei de Deus, e posteriormente é o que realmente segue. E o povo judeu, que era o povo escolhido, acaba traindo, né, a aliança com Deus, não aceitando o Cristo como o Messias. São Jerônimo ilumina a nossa reflexão dizendo: quando veio o Salvador, o povo gentil, tendo feito penitência, trabalhou na vinha de Deus e emendou com seu trabalho o ultraje da palavra. Isto é, o que se dá a entender quando diz: mas depois, tocado de arrependimento, foi. Prossegue. Dirigiu-se em seguida ao outro. Falou-lhe do mesmo modo. E ele respondeu: Eu vou, Senhor. O segundo filho é, com efeito, o povo judeu, que respondeu a Moisés: Nós observaremos todas as palavras ditas pelo Senhor. Êxodo 24, versículo 3. Orígenes de Alexandria, no mesmo sentido de São Jerônimo, diz que disto se conclui que o Senhor falou nesta parábola aqueles que oferecem pouco ou nada, mas que o manifestam com suas ações, e contra aqueles que oferecem muito, que nada fazem daquilo que oferecem. Ou seja, aqueles que fazem o que vão fazer, mas não fazem, e aqueles que a priori parece que não vão fazer, mas acabam fazendo. Faz lembrar também aquela passagem do Evangelho de Mateus 7:21, onde Jesus diz: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a palavra do meu Pai que está nos céus. Ou seja, é preciso que verdadeiramente honremos aquilo que pretendemos fazer para o Senhor. Não falar da boca para fora, mas realmente do fundo do nosso coração. Rábano Mauro encerra aqui a nossa reflexão dizendo que João veio para pregar o caminho da justiça, porque apontou com o dedo para Cristo, que é a consumação da lei. E aí faz referência a Romanos 10, versículo 4. Então, nessa parábola nós vemos que os chefes da lei, os fariseus, eles são precedidos no reino por aqueles que são marginalizados, né? As prostitutas, os publicanos, porque estes, a princípio, não querem fazer a vontade de Deus, mas depois, movidos de arrependimento, porque ouviram a pregação de João Batista, foram. E os judeus, mesmo ouvindo a pregação de João Batista, não acreditaram nele e não reconheceram o Cristo, o Jesus Cristo,
o nosso caminho, verdade e vida. Então, que possamos ser sempre este filho que, movidos pelo arrependimento daquilo que não fizemos de correto, possamos buscar realmente fazer em nossa vida a vontade do Senhor. Se Deus quiser, nos vemos na próxima reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.